Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 17 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje continuar a meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 21 até o capítulo 19, versículo 1. Não devias tu também ter compaixão do teu irmão? A mensagem sobre o perdão faz parte das palavras mais autênticas que saíram da boca de Jesus, em total contraste com a mentalidade farisaica de seu tempo. Nós também corremos o risco de esquecer a dívida que temos com Deus, mas sermos cruéis cobradores dos nossos pequenos devedores. Deus nos perdoa uma montanha de pecados, e nós custamos tanto a perdoar quem nos procura pequenos aborrecimentos. Lembrar sempre da bondade de Deus nos ajudará a sermos bons com os nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho que hoje meditamos é a exata continuação do trecho de ontem, e podemos nos deixar guiar por uma meditação do nosso Papa Francisco para começar. Assim ele diz: o Evangelho tirado do capítulo 18 de Mateus apresenta o tema da correção fraterna no seio da comunidade dos fiéis. Ou seja, nos ensina como devemos nos corrigir uns aos outros. O próprio Jesus nos ensina que se o meu irmão cristão comete uma culpa contra mim, quando me ofende, eu devo ter caridade para com ele e, antes de mais nada, falar-lhe pessoalmente, explicando-lhe que o quanto ele disse ou fez não é bom.
Esse irmão não me ouve. Jesus sugere uma intervenção progressiva. Primeiro, volta a falar-lhe com mais 2 ou 3 pessoas, para que esteja mais consciente do erro cometido. Se não obstante isso ele não aceitar a exortação, é necessário dizê-lo à comunidade. E se ele não ouvir nem sequer a comunidade, é preciso levá-lo a compreender a ruptura e a separação que ele mesmo provocou, faltando a comunhão com os irmãos na fé. As etapas deste itinerário indicam o esforço que o Senhor pede à sua comunidade para acompanhar quem erra, a fim de que não se perca. Antes de tudo, é necessário evitar o clamor da crônica e a bisbilhotice da comunidade. Esta é a primeira coisa que devemos evitar. Vai e repreende-o, somente entre ti e ele, nos diz o versículo 15. A atitude é de delicadeza, prudência, humildade e atenção àquele que cometeu uma culpa, evitando que as palavras possam ferir e até matar o irmão. Pois vós sabeis que até as palavras matam. Quando falo mal de alguém, quando faço uma crítica injusta, quando esfolo um irmão com a minha língua, isto significa matar a sua reputação. Até as palavras matam. Prestemos atenção a isto. Ao mesmo tempo, esta discrição de lhe falar a sós tem a finalidade de não mortificar inutilmente o pecador. Quando se fala a sós com ele, ninguém se dá conta e tudo acaba. É à luz desta exigência que se compreende também a série sucessiva de intervenções, que prevê a participação de algumas testemunhas e depois até da própria comunidade. A finalidade é ajudar a pessoa a dar-se conta daquilo que cometeu e que com a sua culpa ofendeu não apenas o indivíduo, mas a todos. Mas também tem a finalidade de nos ajudar a libertar-nos da ira ou do rancor, que só fazem mal, aquela amargura do coração que alberga a ira e o rancor e que nos leva a insultar e agredir. É muito feio sair da boca de um cristão um insulto ou uma agressão. É feio, compreendem? Nenhum insulto. Insultar não é cristão, compreendem? Insultar não é cristão. Na realidade, diante de Deus, somos todos pecadores e necessitados de perdão. Todos. Com efeito, Jesus nos disse que não devemos julgar. A correção fraterna é um aspecto do amor e da comunhão que deve reinar no seio da comunidade cristã. É um serviço recíproco que podemos e devemos oferecer uns aos outros. Corrigir os irmãos é um serviço e só será possível e eficaz se cada um se reconhecer pecador e necessitado do perdão do Senhor. A própria consciência que me leva a reconhecer o erro cometido recorda-me primeiro que eu mesmo errei e erro muitas vezes. Por isso, no início da missa, somos sempre convidados a reconhecer diante do Senhor que somos pecadores, expressando com palavras e com gestos o arrependimento sincero do coração. Dizemos: tende piedade de mim, Senhor, sou pecador. Deus Todo-Poderoso, confesso os meus pecados. E não dizemos: Senhor, tende piedade daquele ou daquela que está ao meu lado, pois são pecadores. Não, tende piedade de mim. Todos nós somos pecadores e necessitados do perdão do Senhor. É o Espírito Santo que fala ao nosso espírito e nos leva a reconhecer as nossas culpas, à luz da palavra de Jesus. É o próprio Jesus que convida todos nós, santos e pecadores, à sua mesa, congregando-nos das encruzilhadas, das estradas, das várias situações da vida.
E entre as condições que criam fraternidade entre os participantes na celebração eucarística, 2 são fundamentais. 2 são as condições para ir bem à missa. Todos nós somos pecadores, e a todos Deus concede a sua misericórdia. Trata-se de 2 condições que abrem de par em par a porta para entrarmos bem na missa. Devemos recordar sempre isto, antes de ir ter com o irmão para a correção fraterna. Assim termina o nosso Papa Francisco e podemos completar estas reflexões com as palavras do Papa Bento XVI na sua mensagem para a Quaresma de 2012. Assim fala Papa Bento XVI. O próprio Cristo manda repreender o irmão que cometeu um pecado. O verbo usado para expressar a correção fraterna é elenquem. É o mesmo que indica a missão profética própria dos cristãos de denunciar uma geração que se faz condescendente com o mal, como encontramos em Efésios 5:11. Quando um cristão encontra o mal, é chamado a denunciá-lo, e o verbo usado é elenquem, é o mesmo verbo que se usa para a correção fraterna dentro da comunidade. Lembramos que a tradição da Igreja, fala Papa Bento XVI, enumera entre as obras espirituais de misericórdia a de corrigir os que erram. É uma obra de misericórdia corrigir os que erram. É importante recuperar esta dimensão do amor cristão. Não devemos ficar calados diante do mal. Penso aqui na atitude daqueles cristãos que preferem, por respeito humano, uma mera comodidade, adequar-se à mentalidade comum, em vez que alertar os próprios irmãos contra modos de pensar e agir que contradizem a verdade e não seguem o caminho do bem. Entretanto, a advertência cristã nunca há de ser animada por espírito de condenação ou censura. É sempre movida pelo amor e a misericórdia e brota de uma verdadeira solicitude pelo bem do irmão. Diz o apóstolo Paulo: se porventura um homem for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi esta pessoa com espírito de mansidão, e tu olha para ti próprio, não esteja também tu a ser tentado. Neste nosso mundo impregnado de individualismo, é necessário redescobrir a importância da correção fraterna para caminharmos juntos rumo à santidade. É que 7 vezes cai o justo, diz a Escritura, e todos nós somos frágeis e imperfeitos. Por isso é um grande serviço ajudar e deixar-se ajudar, a ler com verdade dentro de si mesmo para melhorar a própria vida e seguir mais retamente o caminho do Senhor. Há sempre necessidade de um olhar que ama e corrige, que conhece e reconhece, que discerne e perdoa, como fez e faz Deus com cada um de nós. Com esta meditação no coração, vamos ouvir juntos o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher, os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dai-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros
que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia além do Jordão. Vamos parar um pouco para reler, sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração e nos impulsionam para a conversão. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que norteia o nosso dia na direção da verdade e do perdão. Quantas vezes devo perdoar? Paz e alegria a todos. Até 70 vezes 7. Paz e alegria a todos.